Pai, querido e amado, nós te bendizemos, Senhor Deus, nesta noite. Agradecemos ao teu nome, Pai querido, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Nós celebramos, Senhor amado, neste domingo, o que o nosso calendário denomina como domingo de Páscoa. Mais do que isso, Senhor amado, nós celebramos porque dentro do nosso coração existe um Espírito Santo enviado da parte do Senhor, que testifica em nós, Pai, que hoje nós celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor. Pai querido, nós queremos te bendizer nesta noite, Pai, e entronizar o Senhor neste lugar. Dizer a ti, Senhor amado, que seja bem-vindo, Pai. E neste momento, Senhor amado, em que nós falaremos da tua palavra, nós pedimos que o Senhor ministre em nós, Pai, a boa semente que já está no coração do Senhor. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, Pai, opera em nós o teu propósito e que todos nós, Pai, sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem na nossa vida nesta noite. Se conosco, Pai querido e amado, e no nome do Senhor Jesus, Pai, cumpra em nós o teu propósito nesta noite. Fale conosco, Pai, e que no nome de Jesus, cada um de nós receba e compreenda de forma personalizada aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É nossa oração, Senhor amado, e por ela nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Se você quiser tomar o seu assento, fique bem à vontade. Estamos todos bem? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 20. Lucas, capítulo 22, verso 7 até o verso 20. Amém? Podemos ler, meus irmãos? Se você gosta de ficar de pé, pode ficar de pé. Se você gosta de ficar sentado, pode ficar sentado. Se você gosta de deitar no chão quando lê a Bíblia, pode deitar no chão quando lê a Bíblia, não tem problema. Bom, fique bem à vontade. O importante é que você empreste o seu coração, a sua alma, os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma sala ampla no andar superior, toda mobiliada. Faça ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele disse: desejei ansiosamente comer desta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Tome o seu assento, fique bem à vontade, empreste a sua atenção por alguns minutos. Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Estamos todos bem, né? Então tá bom. Na nossa instituição, a gente, sempre que vai começar uma instrução, aí quem está à frente pergunta assim: gente, está todo mundo bem? Está todo mundo tranquilo? Ninguém tem nada para reclamar, não? Não. Então agora, vamos embora. Aí fala assim: tem dúvidas? Não. Então vocês têm dívidas. E aí começa-se a instrução. Às vezes a instrução é mais fácil, às vezes a instrução ela é mais difícil, mas é sempre uma instrução. E quem está com os ouvidos ligados, com os ouvidos atentos, sempre consegue aprender. Hoje, irmãos, nós temos uma instrução da parte do Senhor, e eu queria que você prestasse bastante atenção para que nós pudéssemos crescer juntos no Senhor nessa noite.
Amém? Colocou ali, Jota? Eu pedi o Jota para colocar para nós o tema, a figurinha dessa noite. Eu gosto sempre de colocar uma figurinha para ilustrar o tema que nós escolhemos. E o tema dessa noite é Páscoa, uma nova realidade. Embaixo tem 3 expressões ou 3 nomes, está escrito assim: Hebreus, Dimas e nós. Vocês não sabem quem eram os hebreus na Bíblia? Sim ou não? Vocês não sabem quem nós somos? Tem que saber, né? Vocês não sabem quem foi Dimas? Nós vamos chegar lá. Vamos lá, irmãos. Pelo texto que nós lemos, nós vimos que Jesus havia mandado os discípulos preparar o lugar da Páscoa. Não foi isso que a gente leu? Então falou assim: Pedro e João vão preparar o lugar da Páscoa. Onde, Senhor, nós vamos preparar o lugar da Páscoa? A gente não conhece nada nessa cidade. Fique tranquilo, porque quando você entrar na cidade vai ter um camarada carregando um pote de água na cabeça. Por mais que talvez aquilo pudesse ser comum em outros dias, naquele dia não seria. Havia uma única pessoa carregando um balde, um jarro de água nas costas ou na cabeça. E Jesus diz: você vai seguir essa pessoa, e na casa onde ele entrar, você pode perguntar, porque é lá o lugar onde nós iremos passar a ceia. E foi dito e feito, irmãos. A palavra diz que aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Ele, quando entrou na casa, ou melhor, quando entrou na cidade, viu aquele homem, seguiu aquele homem, perguntou: onde é o lugar onde o meu mestre e os seus discípulos podem passar a Páscoa, podem ceiar? Aqui, está até preparado, tem uma sala pronta para isso. Então, irmãos, ali eles entraram. Mas o texto nos traz alguns detalhes que precisam ser ressaltados à nossa mente nessa noite. Irmãos, essa semana, de propósito, dentre algumas coisas que eu coloquei para mim, eu coloquei de fazer a leitura do Evangelho de João. Eu estava lendo, eu gosto muito de rabiscar minha Bíblia, escrever alguns detalhes. E a primeira vez, assim, estava aproximando a festa da Páscoa. Aí eu marquei assim: a última? Eu sei que Jesus tinha sido crucificado na Páscoa. Aí eu coloquei assim uma observação: a última, lápis. Aí passou mais um pouquinho, estava assim: e aproximando-se a festa da Páscoa. Eu falei: então aquela lá não era a última, mas será que essa aqui é? Aí passou mais um pouquinho, novamente aproximando a festa da Páscoa. Eu falei assim: não, então não pode ser nenhuma delas a última. Então eu vi que ao longo da narração do Evangelho de João, 3 festas da Páscoa foram mencionadas. Mas certamente ao longo da vida de Jesus, ele ceou muitas outras festas da Páscoa. Amém? Os irmãos concordam comigo? Ele era um judeu, isso fazia parte da cultura dos judeus: cear, comemorar, parar para tirar um tempo de reflexão na época da Páscoa. Então, participar da ceia da Páscoa era algo comum para Jesus. E não apenas para ele, mas também para os discípulos, porque eram judeus. Agora, essa ceia especificamente, Jesus falou assim: olha, eu ansiei muito por esse momento. Eu estava ansioso por chegar esse dia. Irmãos, e a ansiedade de Jesus não é necessariamente algo bom, porque às vezes a gente fala de uma ansiedade, assim: estou doido para que tal coisa aconteça. Mas às vezes, irmãos, a nossa ansiedade também pode ser uma ansiedade para que algo acabe logo, algo termine logo, algo seja completo. Não sei quem já ficou ansioso assim para cumprir logo uma etapa e, graças a Deus acabou. A ansiedade de Jesus naquele dia mostra que essa ansiedade é porque ele sabia que estava concluindo um processo. Então ele diz assim: olha, eu ansiei muito, desejei ansiosamente estar com vocês nessa noite, para comer com vocês essa Páscoa. E ele faz uma observação muito importante, irmãos, que nem sempre nós percebemos. Ele diz assim: olha, eu ansiei por esta noite, porque eu não voltarei a comer da Páscoa, até naquele dia, no reino de Deus. Então olha só, eu desejei esta noite, eu desejei essa ceia, eu desejei essa Páscoa, porque eu não voltarei a participar dela, até naquele dia, no reino de Deus. Tinha mais alguma Bíblia assim, ou só a minha que estava desse jeito? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Irmãos, a gente não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Quer abrir comigo? Abre comigo de novo, Lucas capítulo 22. Pastor Vitor, por que está fazendo a gente abrir a Bíblia de novo? Porque as minhas palavras passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Então leia como está escrito no texto. Mais precisamente, versículo 16. Vamos ler do 15, porque ele está falando da ansiedade dele. Diz assim, olha só: e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta
Páscoa com vocês antes de sofrer. Que sofrimento que ele está falando, irmãos? Da morte dele, da paixão que ele ia passar. Agora olha só, ponto, verso 16, pois é um, por quê? Por que razão? Porque eu não comerei dela o que, irmãos, que ele está falando? Porque eu não comerei mais dessa Páscoa, novamente, nunca mais, eternamente nunca mais comerei, até quando? Até que ela se cumpra no? Opa! Então o Senhor nos mostra o seguinte, olha, eu estava ansioso por chegar esse dia, porque essa aqui é a Páscoa que nós estamos celebrando, vai ser a última que nós estamos aqui, e eu não vou comer mais dela. Vocês podem até comer o ano que vem, mas eu não vou comer. Até quando? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, a palavra nos mostra que, sob a ótica de Jesus, naquele dia, naquele momento que Jesus está falando, eles celebravam uma Páscoa que já tinha acontecido, lembra da Páscoa da libertação dos hebreus? Mas ele falou assim, olha, tudo que nós fazemos todos os anos, meus queridos discípulos, é para poder celebrar ou para poder trazer à memória a Páscoa que foi ocorrida lá atrás, quando os hebreus saíram do Egito. Então nós todos os anos nós celebramos, porque é o estatuto perpétuo do Senhor. Agora eu vou parar de celebrar essa festa. Nunca mais? Não. Até que, novamente, ela se cumpra no reino de Deus. Então, sob a ótica de Jesus, tinha uma Páscoa que passou, e tinha uma Páscoa, ou uma ceia, que ainda viria no reino dos céus. Então, irmãos, quando nós olhamos para aquela ótica de uma já tinha acontecido, uma estava prestes a acontecer, que é a Páscoa dele na cruz, amém? Que é que nós celebramos hoje, e uma que ainda estava por vir, isso sob a ótica de Jesus. Só que hoje, sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão, nós podemos olhar para uma Páscoa dos hebreus que já passou, amém? Nós também podemos olhar para a Páscoa de Jesus, a paixão de Jesus, que também já passou, amém? Então, qual que ainda não passou? A terceira que vai se cumprir no reino de Deus. Então, nós ainda estamos aguardando uma terceira Páscoa, amém? Nós estamos aguardando esse momento. E aí, nós precisamos olhar para o conselho de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, quando ele diz assim, olha, meus queridos leitores, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Irmãos, existem coisas que nos pegam de surpresa porque nós nunca vimos, nós nunca participamos, nós não soubemos a respeito. Mas quando acontece uma vez, fala assim, vai acontecer de novo, hein? Aí acontece. Aí fala assim, vai acontecer mais uma vez, hein? Irmãos, quem é esperto, quem é inteligente, quem tem discernimento faz o quê? Vê o que aconteceu com as primeiras e se prepara para aquela que vai vir. Então, irmãos, nós podemos olhar para as Páscoas que passaram e tirar delas ensinamentos riquíssimos para que nós estejamos preparados para aquele dia em que o Senhor comerá dela novamente no reino dos céus, comigo e você sentado à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó, como diz a palavra. Agora, quando nós olhamos, qual que é a nossa dificuldade maior para o dia de hoje? A nossa dificuldade maior é lutar com a quantidade de distrações que nós temos para nos roubar o foco daquilo que foi feito. Faz uma análise, irmãos, quanta distração a gente tem na época de Páscoa, assim como tem na época de Natal e outras épocas importantes. A gente vai ter distração de um coelho, a gente vai ter distração de um chocolate, a gente vai ter distração de figurinhas, a gente vai ter distração de memes, a gente vai ter distração de cards e mensagens de pessoas que mandaram IA gerar e depois compartilha com todo mundo e nem lê o que está escrito muitas vezes. Com a onda da IA hoje, tantas vezes você recebe figurinhas que está com erro de pontuação, erro de acento, porque a pessoa diz assim, gere um cartãozinho de Páscoa personalizado com o meu nome, clica lá, e sai um cartãozinho, a pessoa copia e sai mandando, e ela nem leu, ela nem refletiu naquilo que está fazendo. Então nós temos muitas distrações para o contexto Páscoa, e isso é uma estratégia de Satanás, porque toda vez, irmãos, que o diabo não consegue ou não pode tocar numa verdade, ele altera a nossa percepção, ou tenta alterar a nossa percepção a respeito daquela verdade. Ele não pode mudar que Jesus nasceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, pode? Não pode mudar, mas ele pode trabalhar para mudar a nossa percepção a respeito daquilo que aconteceu. Então, irmãos, ele não precisa apagar da história a Páscoa dos hebreus. Ele não precisa apagar da história que Jesus morreu, foi crucificado, morreu e depois ressuscitou, a nossa Páscoa, como diz Paulo. Ele não precisa apagar da história, mas se ele mudar a nossa percepção a respeito do que aconteceu,
já fez um trabalho que competia. Muitos lugares, irmãos, muitas pessoas hoje fazem alusão à Páscoa, fazendo uma ênfase ao cordeiro, ou melhor, ao coelho, fazendo uma ênfase ao chocolate, fazendo uma ênfase aos ovos, e lá, quando muito, dá uma pitadinha, que Jesus morreu nesse dia. Isso, irmãos, é uma estratégia satânica para poder tirar o nosso foco daquilo que é importante. Agora, essa estratégia de Satanás é nova? Sim ou não, irmãos? Não! Se você analisar, irmãos, sempre foi assim. Lá no Jardim do Éden, Deus tinha dado uma ordem clara para Adão, e Adão transmitiu a sua esposa Eva: olha, vocês podem comer de tudo no Jardim do Éden, menos dessa árvore aqui. Foi o que foi combinado, irmãos. Aí de repente um dia vem a serpente e falou assim: então, não é assim que Deus disse que você não pode comer de nada? Não, ele falou que eu posso comer, eu só não posso comer daquela dali. Mas perceba como a estratégia da serpente foi mudar o foco dela. Não foi isso que Deus disse? Colocou na boca de Deus uma palavra que Deus não falou. Não foi isso que Deus falou? Foi ou não foi isso que Deus falou? Que você não pode comer de nada? E Eva, irmãos, caiu. Eva acreditou no engodo. Eva perdeu o foco daquilo que o Senhor havia dito. Eva perdeu o foco daquilo que era a verdade. E qual que é o problema? O problema é que quando eles perderam o foco do que era verdade, eles cederam à tentação da serpente. Eva come do fruto, dá para o seu marido Adão, ambos comem, e aí eis o problema instaurado. Eu anotei no meu rascunho, diz assim: olha, foi a distração de Eva e Adão que tornou necessária a verdadeira Páscoa. Faz sentido? Se Eva e Adão não tivessem cedido à pressão da serpente naquele dia, talvez não teria cordeiro sacrificado. Mas porque eles pecaram, porque eles cederam à tentação, foi necessário haver uma Páscoa. Agora para pensar, irmãos. Adão e Eva, aquele primeiro casal, não foi capaz de guardar uma simples ordem: não coma dessa árvore aqui não. Era simples, não é, irmão? Vamos ser sinceros. Pode comer de tudo, hein? Menos dessa aqui. Pode tomar todos os sucos, menos esse que está nessa taça aqui, A ordem era simples. Agora você imagina, irmão, se eles não foram capazes de guardar uma ordem simples dessa. Imagina como eles iriam guardar. Fique tranquilo, Adão, fique tranquilo, Eva, porque o que vocês fez com que a humanidade se tornasse eternamente inimiga de Deus, até o dia em que eu enviar o meu filho, que vai vir, vai morrer no lugar de vocês, mas fique tranquilo, porque ele vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, ele vai restaurar todas as coisas, vai reconciliar o mundo comigo mesmo, e tudo vai ficar tranquilo. Irmãos, vocês acham que Adão e Eva conseguiriam guardar essa informação bem mais complexa? Se eles não conseguiram guardar a ordem de, não come daquilo ali não. Então Deus pega essa necessidade, que era de vir uma Páscoa ao mundo, pega a necessidade de vir um cordeiro ao mundo, pega a necessidade de reparar o problema causado pela distração em Eva, e dilui ao longo da história. Deus pega agora, começa a colocar como conta-gotas, e vai tipificando isso ao longo da narrativa bíblica. Por isso, irmãos, que quando a gente olha para algumas pessoas, para alguns personagens da Bíblia, para algumas passagens, a gente consegue enxergar semelhanças com a vida, com o ministério do Senhor. Quando a gente olha para Abraão sacrificando Isaac, a gente lembra de um pai que sacrifica um filho, e aí lá na frente você vai ver Jesus dizendo: olha, Abraão viu o meu dia. Não estava falando de Abraão e Isaac, irmãos. Quando a gente olha para a Arca da Aliança, Deus presente no meio do povo, cuidado com o jeito que você carrega, cuidado com a maneira como você trata a arca, não estava falando só de um caixote de madeira. Nós vamos observando, irmãos, quando a gente olha para a Arca de Noé ilustra o nosso Senhor Jesus, está tipificando, porque havia um juízo sendo derramado do céu, amém? Sobre um povo que estava embaixo, mas aqueles que estavam escondidos dentro da arca não eram atingidos pelo juízo. No final dos tempos, irmãos, vai haver um juízo caindo do céu sobre aqueles que estão na terra, mas aqueles que estiverem escondidos no Senhor não estarão nesse juízo. Então, ao longo da narrativa, a gente vai vendo Deus ilustrando a conta-gotas aquilo que seria a verdade a ser revelada para nós. Então ele ilustra em Adão, ele vai ilustrar em Abraão, vai ilustrar na arca, vai ilustrar na Arca de Noé, na Arca da Aliança, vai ilustrar em José do Egito, vai ilustrar na serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, capítulo de Números,
21, capítulo 21, o tempo todo vai ilustrando. Mas qual a ilustração que ele usa? Quando Adão e Eva pecaram, diz a Bíblia que eles produziram para si roupas de figueira para tentar cobrir a nudez. E eles vão se chegar diante de Deus, tipo assim, olha Senhor, a gente estava nu e a gente ficou com vergonha, mas agora que a gente colocou roupas de figueira, a gente pode chegar, a gente comeu do fruto. E Deus pergunta, quem te falou que você estava nu, cara? Você comeu do fruto, né, que eu falei para não comer. E aí, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus providenciou roupas de peles para ele. O que isso nos mostra, irmãos? Que nenhuma tentativa humana pode nos tornar capazes e dignos de apresentar-nos diante do Senhor. Mas o Senhor mesmo prepara um novo e vivo caminho para nós, através do derramar de um sangue inocente. Irmãos, não tinha casacos de pele para comprar. Alguém foi sacrificado naquele jardim para que Adão e Eva tivessem roupas de pele. O que o Senhor estava mostrando? Um cordeiro vai ser sacrificado para cobrir o problema que vocês causaram. E aí, quando chega lá no Êxodo, o Senhor vai libertar o seu povo do Egito. Irmãos, a gente conhece a história, amém? A gente conhece a história das pragas. Não vou deixar o povo ir, agora vai, não vai. Isso a gente conhece, até que chega a última praga. Deus falou assim, olha, hebreus, chegou a hora, eu vou instituir para vocês a Páscoa do Senhor. Se você ler lá no livro de Êxodo, capítulo 12, salvo engano, o Senhor começa a descrever a Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Esse mês vai ser o primeiro mês para vocês. No dia 10 vocês vão escolher um cabrito, um cordeirinho, sem mácula, vão colocar ele para dentro de casa, vai ficar com ele até o 14º dia. No 14º dia vocês vão sacrificar ele à tarde, vão assar ele no fogo, não pode cozinhar, não pode fazer sopa de cordeiro, não, vai assar no fogo, tudo, não pode sobrar nada para amanhã, vocês vão comer à noite. E comer como? Com sandálias nos pés, mochilas nas costas, cajado na mão, comam apressadamente, junto com ervas amargas. Então, irmãos, Deus manda o povo fazer, e não havia nenhum tutorial, não havia nenhuma prática anterior para o povo saber como é que fazia, não havia tutorial na internet, deixa eu dar uma olhada como é que sacrifica e faz uma Páscoa, não tinha. O Senhor estava instituindo do zero aquilo que Ele disse lá atrás no Êxodo, olha, fique tranquilo Adão, fique tranquila Eva, fique tranquila serpente, está achando que vai ficar assim? Você Eva, com dores dará a luz, você Adão, do suor do teu rosto vai comer teu fruto, e você serpente, vai ser a pior dos animais, né? Mais maldita, vai rastejar sobre o seu ventre, vai comer pó, e digo mais, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, você vai até morder o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Havia uma promessa, irmãos, e agora não adianta Deus virar para aqueles hebreus, um monte de gente saindo da escravidão, chegou a hora, fique tranquilo, porque agora chegou o momento que nós vamos trazer alguém para poder pisar a cabeça da serpente. Não ia entender. Agora nós vamos começar a ilustrar. Vocês estão vivendo uma vida de escravidão no Egito, né? Está difícil, não está? Estão precisando de libertação. Eu vou levantar um libertador. Mas para poder libertar, não vai ser de graça. Vai ser necessário derramar sangue. Nós vamos derramar um sangue para que vocês sejam libertos. E aí agora, esse povo que estava escravo no Egito, que começa a ser liberto pelo Senhor, não sai, irmãos, como se, agora estou liberto, tranquilo, não, Deus deixa claro que houve um preço para que eles pudessem ser libertos, um cordeiro que foi sacrificado, uma atitude a ser tomada, uma decisão a ser assumida, para que enfim eles pudessem partir para uma vida de liberdade. Então Deus começa desde lá do livro de Êxodo, assim, olha, essa Páscoa aqui, meus queridos hebreus, é um estatuto perpétuo para vocês, de geração em geração. Você é pai, ensine para o seu filho. Você é filho, ensine para o neto do seu pai. E assim sucessivamente. Até que um dia, lá em Belém da Judéia, nasce um menino, filho de José e da Maria. Tentaram até matar ele, pastor Jair, você acredita? E o anjo falou assim, cara, melhor você fugir para o Egito. Ele fugiu para o Egito. E quando deu tempo, falou assim, aquele que estava tentando matar o menino já morreu, pode voltar para lá. Mas eles ficaram com medo, falaram assim, ele morreu, mas o filho dele não morreu, vai que ele é uma pessoa vingativa. Então tudo bem, vamos para a região da Galileia.
Pode crescer ali em Nazaré. E o texto vai dizendo assim: foi assim para que ele fosse chamado de Nazareno, foi assim para que ele viesse da Galileia, foi assim para que se cumprisse a Escritura, foi assim para que o Senhor cumprisse aquilo que havia dito. Aí aquele menininho que nasceu, bebezinho, recebeu até a visita de uns magos que trouxeram presentes lá do Oriente. Ele foi crescendo e foi sendo ensinado na mesma cultura que Deus havia dito lá atrás para os hebreus, geração em geração. Então ele, desde os primeiros anos, ele começou a participar da Páscoa, e no primeiro e no segundo. Com 12 anos ele era tão sábio que ele ensinava as pessoas no templo. Se alguém perguntasse para ele: ei, menino Jesus, como é que se ministra uma Páscoa? Vem cá, vou ensinar para vocês. E ele cresce, irmãos, até que aos 30 anos ele é batizado e inicia o seu ministério. Se a gente analisar 30 anos, Jesus morreu com quantos anos, irmãos? Uma Páscoa no 31º, uma no 32º, uma no 33º. Pode ser as 3 Páscoas que estão descritas no livro de João. Só que o texto que nós lemos fala da última dessas Páscoas. Ele diz assim: olha, eu desejei muito esse dia. E se você continuar lendo o livro de João, você vai perceber quando Pilatos fala com ele: cara, você não quer sair daí não? Você não é rei dos judeus? Ele fica quietinho. Porque instantes antes, quando as pessoas perguntaram assim: poxa, você não está com medo dessa hora? Não, ele: não, eu nasci para esse momento, eu vim ao mundo por conta disso, eu tenho que cumprir uma promessa daquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aquele disse que um dia viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Eu vim para isso, essa é a minha missão, eu não posso voltar atrás. Então quando ele fala assim: eu ansiei, nossa, eu estou ansioso, eu ansiei por esse momento, nossa, tinha que chegar logo. Nós comemos dessa Páscoa, eles participam da ceia, numa quinta-feira à noite, irmãos. Você conhece a história? Pouco depois ele vai orar no jardim de Getsêmani, Judas chega com os seus algozes, o traem, ele passa uma madrugada inteira de julgamentos, e às 9 horas da manhã do dia seguinte, ele está na cruz, sendo julgado. Ali, irmãos, começa a se cumprir a verdadeira Páscoa. Aquilo que foi dito lá atrás começa a ser colocado. Irmãos, quando foi a Páscoa dos hebreus? Quando foi, irmãos? Lá no Egito, amém? A Páscoa dos hebreus simbolizou a passagem de uma vida de escravidão no Egito para uma vida de liberdade em direção a Canaã. A Páscoa para os hebreus simbolizou a troca de uma jurisdição, de um ambiente onde a autoridade era Faraó, de opressão, para um ambiente onde a autoridade era o Senhor. Uma troca de domínio, uma troca de autoridades. Agora chega a hora de Jesus ser crucificado. E quando ele está na cruz, quem é colocado do lado dele, irmãos? Um bandido à sua esquerda e um bandido à sua direita, ou o contrário. 2 homens são colocados. A Bíblia não conta a história desses homens, mas a história conta. De um lado, um homem que a gente conhece apenas como bandido mau, era chamado Gestas. Esse homem que a história chama de Gestas, foi aquele que falou assim: aí, você não é bonzão? Por que não tira a gente daqui, cara? Você não é o filho de Deus? Se fosse você nem tem poder. Aí do outro lado da cruz, tinha um homem, que a história chama de Dimas. E Dimas: ei, cara, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A gente pisou na bola, a gente mereceu. Ele não. E aí, irmãos, ele olha para Jesus e fala assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Fala assim: olha, irmãos, eu nem sei quantas Páscoas Dimas celebrou na vida, mas eu sei que ele celebrou a mais importante. Hoje mesmo, não apontou o dedo, né? Mas se pudesse te apontar, te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Abre a sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6, irmãos.
dias. Louvado é o teu nome, Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, tá? Desculpa. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Amém? Diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz a massa toda ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Paulo, irmãos, está mais uma vez ratificando que o Cordeiro da Páscoa, que os hebreus celebraram por tantos anos, estavam apontando para quem? Para o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, houve uma Páscoa lá atrás, em que os hebreus foram libertos. Houve uma segunda Páscoa, em que Dimas foi liberto. E agora haverá uma terceira Páscoa, em que nós seremos libertos. Talvez você pense assim, mas pastor Vitor, eu já fui liberto. Sim, irmãos, nós temos um problema enquanto estamos na terra. Diz a palavra que quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, porque quebraram a lei do Senhor, quebraram aquilo que Deus havia dito para não fazer, o que entrou no mundo, irmãos? Por quê? Diz a palavra que pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus disse, não coma, comi, desobedeceu, e aí é um problema, porque o salário do pecado é a não acabaram de morrer aqui agora? Quem pagou a conta, irmãos? Carta de Paulo aos Colossenses diz que havia um escrito de dívida contra nós. Imagina, Lorena me deve isso, me deve o dia que mentiu, fulano me deve o dia que desobedeceu a mãe, ciclano me deve o dia que roubou, Beltrano me deve o dia que traiu, fulano me deve o dia que falou que ia e não foi. Havia um escrito de dívida contra nós, mas a palavra nos diz que quando ele foi crucificado, ele cravou esse escrito de dívida na cruz, irmãos. Aleluia. E como diz uma ilustração que eu vi, que eu gostei, falou assim, parte da lista ficou escondida porque ele tampou com a mão, e o resto da lista, pastor Vitor, foi escondido porque o sangue que escorreu apagou a lista de pecados. Então não há mais dívida entre nós. O pecado lá atrás, que gerava para nós uma pena de condenação, não tem mais pena. O pecado tem 3P, pena, poder e presença. A pena, a sentença do pecado foi extinta, porque Cristo morreu por nós. O poder do pecado tem sido extinto na nossa vida, porque o Espírito Santo nos dá força dia a dia para lutar contra o pecado, amém? Irmãos, quando nós pecamos, não é uma prática comum, não pode ser uma prática comum, porque a palavra diz, se nós voltarmos a pecar deliberadamente, assim, de propósito, não tem mais chance de salvação para nós, porque não vai crucificar Cristo de novo. É como se a gente tivesse tirado o poder do pecado, tirado a sentença do pecado e está dando força para o pecado de novo, de forma proposital. Então a gente é livre da pena, a gente está sendo livre do poder, mas da presença do pecado a gente só vai ser livre na última Páscoa. Então nós também estamos aguardando aquele dia. Agora, como dissemos, nós podemos olhar para trás e aprender algumas coisas com as Páscoas que já passaram. Isso vai nos facilitar, irmãos, a nos preparar para aquela última. Qual que é o problema, pastor Vitor? Se a gente não olhar, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros que cometeram na Páscoa dos Hebreus, no dia da crucificação de Jesus, em que Dimas foi salvo, e no dia de Cristo Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, para nós participarmos da ceia no banquete do Cordeiro. Primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos: aquelas Páscoas apontaram para uma mudança de domínio. Como assim mudança de domínio? Povo escravo do Egito, a primeira Páscoa liberta o povo, eles não estão mais escravos do Egito. Quando Cristo morre na cruz, nós éramos escravos do pecado, amém? Nós não estamos mais escravos do pecado. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que quando ocorre a Páscoa, ocorre uma mudança de domínio, de autoridade. Hoje nós vivemos num contexto, irmãos, em que Cristo, a nossa Páscoa, como diz Paulo, já foi crucificado.
E o conselho de Paulo fala assim, cara, já que Cristo foi crucificado, vivam como uma massa nova. Não fica colocando fermento na vida de vocês, não. E qual que é o contexto aqui? Paulo está chamando a atenção deles, fala assim, o orgulho que vocês têm não é bom. Por que eles tinham orgulho? Porque a igreja de Corinto era uma igreja abastada, é uma igreja para a qual Paulo disse, vocês têm todos os dons. É uma igreja que tinha Paulo e Apolo como instrutores, irmãos. Olha que igreja top. Imagina a escola bíblica daquela igreja. Poxa, eu ia querer participar, devia ser uma maravilha. Só que tinha um problema, eles cuidavam muito bem dos pequenos detalhes, mas deixavam grandes coisas passar despercebido, ou fazer vista grossa. Dentro daquela igreja tinha filho dormindo com pai, com mãe, a imoralidade sexual lá cortava na alta, eles achavam que estava tudo tranquilo. Então o Senhor diz, esse orgulho que vocês têm não é bom. É para essa igreja que Paulo vai dizer, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então ele falou assim, olha, vocês estão se preocupando com coisas sem valor e coisas importantes vocês estão deixando passar, estão enchendo a massa de vocês de fermento, estão trazendo para a vida de vocês coisas que não podem mais fazer parte. Se Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado, nós precisamos viver como uma massa nova. Agora vamos fazer uma análise, irmãos. Nós que somos massa nova, se nós não vigiarmos todos os dias, vem alguém tentando lançar fermento na nossa massa, e diz o apóstolo que um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então não dá para negociar, irmãos, isso aqui está tranquilo, isso aqui pode deixar. Não pode, nós precisamos viver como uma massa nova. Por quê? Porque quem vive na mistura não subsiste, não permanece. Quando o povo hebreu saiu do Egito, diz a Bíblia que saiu uma grande mistura no meio deles, pessoas que não sabiam se era hebreu, se era egípcio, não sabiam se acreditava em Deus ou nos deuses do Egito. Não permaneceram por quê? Porque tinha muito fermento no coração. Jesus, irmãos, morreu em favor de todos os homens, amém? A palavra diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, porém a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, o segredo é receber a Jesus. Agora que a gente recebe a Jesus como nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, nós precisamos viver uma vida de massa nova. Por quê? Porque fermento que causa mistura não é mais compatível. Você é crente, irmãos, tem filme que não é bom para você, tem lugar que você vai que não é mais para você, tem pessoas com quem você relaciona que não é mais para você. Quer dizer que eu não posso conversar mais? Irmão, você pode conversar com todo mundo. Jesus conversou com o diabo na tentação, conversou ou não conversou? Pois é, também pode conversar com ele. Quer saber de uma coisa, diabo? Você está repreendido em nome de Jesus, é uma conversa. Você pode sair fora, que aqui você não tem lugar não, aqui quem reina é outra pessoa, o nome dele é Jesus. Então você pode conversar com qualquer um, agora ter relacionamento não. Irmãos, quando os hebreus estavam a caminho da terra prometida, Deus falou assim, olha hebreus, não casa com as mulheres cananeias não. Por quê? Porque elas são feias? Porque elas são pobres? Porque elas têm chulé? Não, porque elas vão perverter o coração de vocês. Aos poucos ela vai mudar a maneira de você agir, vai te convencer a pensar de outra forma. É só você ler a história de Salomão, irmãos. Não, se ficar com uma mulher estrangeira era ruim, imagina Salomão, que tinha 1000 mulheres. Oxe, que coisa terrível. Fez uma média ali, não sei quantos eram de dentro, quantos eram de fora. Então, irmãos, elimine o fermento da sua vida. Não adianta a gente celebrar a Páscoa todo ano se a gente não lembrar de tirar o fermento da nossa vida, porque nós estamos numa nova jurisdição. Quando a gente muda de jurisdição, irmãos, a voz de autoridade dos nossos ouvidos precisa mudar. Quando o povo era escravo no deserto, lá no Egito, quem é que mandava na vida deles, irmãos? Quem é que mandava? Faraó, vai, eu tenho que ir. Não, não vai, faz tijolo. Agora não tem mais palha, não vai lá buscar só a palha e vai fazer o tijolo, a mesma quantidade. Era o Faraó que mandava. Aí eles saíram do Egito, foram para uma outra jurisdição. É o Senhor quem comanda, é o Senhor quem governa. Quem é que tem que ter voz agora, irmãos? O Senhor. Mas eles continuavam ouvindo as coisas do Egito. Lá era bom, lá a gente tinha comida, lá a gente tinha até pepino, até fartar, lá a gente tinha pão junto à panela. Mudou de jurisdição, mas não mudou a voz que ouve. Irmãos, nós mudamos de jurisdição quando nós aceitamos a Jesus. A nossa autoridade sobre a nossa vida é outra. Aí eu te pergunto, quem é a voz que você está ouvindo?
Não adianta eu viver como se Cristo, o meu cordeiro pascal, já fosse sacrificado, se eu continuo ouvindo vozes de uma jurisdição anterior, onde a escravidão do pecado imperava sobre mim. Irmão, só fazer uma análise, tem gente que está aqui dentro, mas se não vigiar, em 2 minutos está voltando a praticar as coisas que praticava ontem. Coisas que trouxeram dor, que trouxeram vergonha, que trouxeram tristeza para si e para a família. Então, irmãos, fermento não cabe mais. Nós mudamos de jurisdição. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Quando chegar o momento de Cristo vier buscar, resgatar a sua noiva, vier nos buscar, nós vamos mudar de novo. Porque não vai haver mais presença de pecado, não vai haver mais governo corrupto, não vai haver mais lágrimas, não vai haver dor, como diz a música, não haverá mais noite, não haverá nenhum tristeza e dor, morte e choro, nunca mais. É outra jurisdição. Imagina, irmão, você lá no céu, celebrando, assim, nossa, eu tinha bem assim, uma pedra no rim. Não, irmão, isso acabou. Não faz sentido você viver num ambiente lembrando de coisas passadas. Então a primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração, vai mudar a jurisdição. A segunda delas, é um dia de salvação para uns e de condenação para outros. Lá nos Hebreus, aquele que tinha o sangue do Cordeiro sobre a porta foi salvo. Todo o resto não foi. No dia da crucificação de Jesus, 50% dos companheiros dele foi condenado. Os outros 50% foi salvo. Então, irmãos, tanto para Dimas, quanto para os Hebreus, quanto para nós, que ainda vai chegar, nós temos as mesmas coisas. A mudança de uma jurisdição, um ambiente de salvação para uns, de condenação para outros. Nós precisamos estar preparados para aquele dia, com sandálias nos pés, com o calçado aprontado, com bolsas nas costas. Comer apressadamente não fala de falta de educação, fala de uma prontidão para partir para um novo lugar. Todos os meses, irmãos, nós ceamos. Hoje nós vamos cear de novo. Que você possa comer dessa ceia com o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus e dos discípulos daquela noite, com o mesmo sentimento que havia no coração dos hebreus na noite da Páscoa, lá no Êxodo, como apressadamente, como com disposição de partir a qualquer hora. O Senhor pode gritar o seu nome hoje, amanhã, como com disposição de partir. Quer dizer, pastor Vitor, que eu tenho que ter vontade de morrer? Não, irmãos, quer dizer que se o Senhor te chamar, você está preparado para poder participar da Páscoa com Ele ali em cima. Não perca, irmãos, a oportunidade que você tem nessa noite. Nós sempre temos oportunidades de alinhar a nossa vida com a palavra. 2 coisas eram necessárias naquele dia. Primeiro, crer naquilo que foi falado. Porque Moisés deu um monte de instrução. Eles precisavam crer nas instruções. Segundo, eles precisavam agir de acordo com as instruções. Irmãos, quantas vezes nós cremos na palavra que é ministrada? Quantas vezes nós achamos, nossa, foi uma bênção o culto, né? Nossa, Deus falou naquele lugar, nossa, foi uma maravilha. Nós cremos, mas não agimos. Quantas vezes Deus nos confronta a mudar a posição, romper relacionamentos, mas a gente não rompe. Então não adianta crer, nós precisamos agir. Amém? Tenho certeza que você crê na Páscoa de Jesus, amém? Então hoje é noite de agir. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, no nome do Senhor Jesus.